Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, não se esqueça do profeta, viu? Estamos mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro trazendo a palavra de Deus, benefício da sociedade, palavra que pode transformar a sua vida, palavra que pode mudar a sua vida, palavra que veio para vivificar o homem, palavra que veio para reconciliar o homem com Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras. Vivemos hoje em uma sociedade promíscua, onde os homens hoje só estão mais focados no mundo, no materialismo, colocando ele acima de tudo, acima de Deus. Ele dá prioridade a tudo que o mundo tem lhe oferecido. Ele dá prioridade à concupiscência, ao adultério. Ele dá prioridade à imoralidade, à ideologia de gênero, o assassinato, o matar, o roubar, o adulterar, a vestir uma saia. Enfim, o homem, ele apostatou de Deus. O homem, pela sua escolha, ele agora muda totalmente a trajetória, o projeto, o que Deus havia projetado para o ser humano. Deus criou o homem bom, criou o homem para adorar a Deus, criou o homem para cuidar da terra. O homem era responsável, o homem tinha amor, o homem tinha cuidado. Mas infelizmente o homem agora optou a não querer ser mais orientado por Deus, ele queria o Estado. Nasceu agora que já existia no coração do homem esse desejo de ser igual a Deus. Tanto é que quando Eva come, orientado pelo diabo, pelo engano, passa para ele, ele automaticamente não questionou a Eva, não disse nada. Ele comeu o que estava no coração dele. O diabo não faz nada para perder tempo quando se trata do elemento humano. Mas mesmo assim, ele tem perco muito tempo, porque ele não vai usufruir. As pessoas que ele tem engodado, tem enganado e levado as pessoas a escolher o caminho da perdição, ele não vai ter eles como troféu. O rei da Síria, quando ele conquistava uma guerra, ele pegava o seu oponente, o rei, passava os olhos, arrancava a cabeça, arrancava os polegados do dedo, e pegava aquela cabeça sem os olhos e colocava em uma pirâmide de cabeça só de reis. E aquela pirâmide para ele era um troféu, ele se orgulhava, ele tinha orgulho, trazia satisfação e prazer para aquele tipo de monstruosidade, de violência. Mas ele não contava é que acima do governo dele existe um governo eterno, um governo supremo, um governo que ele não deixou. Quando ele cria o homem, coloca o homem na terra, o homem sozinho, ele não está alheio o que acontece na terra e o que acontece no mundo. Foi justamente o que aconteceu, que ele pensava que era absoluto. Ele pensava que ninguém estava vendo as atrocidades, as monstruosidades procedidas dele, praticadas por ele. Aí Deus, vendo o terror, a impiedade daquele rei, por misericórdia de Deus, na sua onisciência, Deus já sabia que quando o profeta chegasse lá e transmitisse que Deus haveria de destruir aquela cidade com uma população de 120 mil pessoas, se caso eles não se arrependessem. Mas na onisciência de Deus, Deus sabia que eles iam se arrepender. Aí Deus agora ordena Jonas ir para lá. Aí Jonas não quis ir. Jonas toma um caminho totalmente diferente para Tarsis. E Jonas agora, como um passageiro estranho, que os demais que estavam lá, nem o capitão conhecia ele, nem a sua nacionalidade. Aí Deus cria agora uma situação onde o mar fica revolto, bravio. Aí os marinheiros com o seu capitão começaram a pegar as cargas do navio e sacudir no mar, porque o mar estava muito furioso, tempestade muito intensa. Ele não sabia a causa, a razão da fúria para ele dos deuses.
É o que aconteceu. Aí alguém desceu lá no porão, estava aquele homem lá dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Estava alheio ao seu compromisso, à sua responsabilidade. Pensava ele que Deus não ia atrás dele. Pensava ele que Deus não estava vendo ele. Mas eu acredito que Deus estava vendo ele. Ele sabia que Deus estava vendo ele. Mas o objetivo de Jonas era não ir para Nínive, porque ele sabia que Deus era misericordioso, que o rei ia se arrepender com aquela cidade e ele não ia ver a destruição daquela cidade. Quando ele estava lá dormindo, aí o capitão chega lá, acorda ele, pergunta a ele, chama ele de dormente. Demente, qual é a tua nacionalidade? Que povo és tu? Ele se identifica. Aí ele chega para o capitão e diz que tudo isso que está acontecendo, o culpado era ele. Eu sou o culpado, olha como ele sabia. Ele sabia que ele não podia fugir para outro lugar. Ele não sabia que ele não podia fugir da presença de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus, não. Está pensando que está fugindo da presença de Deus? É você que lidera uma igreja, você que lidera um povo. Está pensando que você está alheio, Deus não está assistindo, Deus não está vendo, não. Deus está vendo. Agora é o tipo de Deus assim que ele dá tempo. Ele espera que o indivíduo, ele próprio, ele reconheça de que ele não está sozinho, não. Ele tem alguém que está vendo as atitudes más dele. Aí perguntaram qual era a nacionalidade de Jonas. Jonas deu. Aí Jonas agora diz assim, olha, tudo isso que está acontecendo aí, ninguém vai morrer não, tudo isso que está acontecendo, o único culpado sou eu. Agora, para que vocês e a população não morra, me sacuda no mar. Ei, a mulher passou aqui dizendo assim, bota para torar. Olha ela dizendo aí, bota para torar. Aí ela disse de novo, aí 3 vezes, bota para torar. Mas eu falo aquilo que o Espírito Santo me dá. Eu falo aquilo que o Espírito Santo me concede no meu coração. Não levo nada para o lado pessoal. Então, ficaram com medo de sacudir Jonas no mar, oraram e fizeram uma oração para que Deus não reputasse a morte dele, como se eles fossem culpados. A orar e pegaram o Jonas, sacudiram o Jonas no mar. Quando sacode o Jonas no mar, aí o mar agora se aquieta. Quando o mar se aquieta, aí Deus agora envia um grande peixe, uma grande baleia que cientificamente ela não tem condições de engolir um ser humano, mas foi Deus que ordenou. Aí Jonas agora é levado por aquele peixe para Nínive. Quando chega na beira da praia, o peixe vomita Jonas. Jonas sai agora pregando ao povo o arrependimento, que se o povo não se arrependesse, Deus haveria de destruir aquela cidade com uma população de 120 mil, fora mulheres e crianças. Então, quando o rei chega ao conhecimento do rei, aquele rei que estava ali todavia, né? Orgulhoso, com aquelas cabeças sem os olhos, praticava aquela absurdo. Todavia Deus é contra a violência. Todavia Deus é contra a esse tipo de crueldade. Aí o que é que Deus faz? Via Jonas, quando o rei sabe, o rei agora ordena que todo mundo agora se vista de saco, até os animais, e passe 3 dias sem comer. E oraram, pediram misericórdia a Deus. O que aconteceu? Deus ouviu a oração do povo. Veja que, em primeiro lugar, Deus envia o profeta. Em segundo, Deus manda o profeta dizer ao povo que ele não se arrependesse, o resultado seria a destruição daquela cidade. Deus ainda dá uma oportunidade. Deus continua sempre com as mãos estendidas em favor da nação, do ímpio, do pecador. Deus não é sádico, Deus não é o diabo, não. O diabo é mau, é perverso. O diabo é destrutivo, acusador, não tem alma, não tem sentimento. Deus é o contrário. Deus espera, Deus ama, Deus perdoa, Deus transforma.
Deus reverte a situação do homem, do pecador, quando o homem dá lugar, quando o homem se arrepende. A questão é quando o homem se arrepende. O homem se arrependeu, ele encontra favor, encontra perdão, encontra auxílio. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança favor e o perdão de Deus. Se você quer se tornar um filho de Deus, reconheça que é um pecador, ele está com a mão estendida, te esperando, te dando oportunidade. Enquanto você estiver com vida, você todavia vai ter essa oportunidade de ser absolvido, de ser perdoado. Agora, se você morrer na condição em que você está, infelizmente o que lhe espera, não só o grande tribunal branco, que é o de Cristo, que vai ser o juiz, como também o lago de fogo, que é a segunda morte. O rei se arrependeu, toda aquela população, toda aquela cidade se arrependeu. Fizeram um jejum, proclamaram um jejum de 3 dias, vestiram o saco, se cobriram de cinza. Aí Deus viu agora no coração dele que ele se arrependeu de mudar de atitude, deixaram de matar. O rei agora para de arrancar a cabeça, de vazar os olhos, de arrancar os polegados dos dedos das mãos. Ele agora desfaz totalmente daquela pirâmide que ele tinha de cabeça. Ele desfez. O perdão de Deus está em cima do arrependimento do homem. Quando o arrependimento do homem, ele é de verdade. Quando o homem se arrepende, há uma transformação, há uma mudança de vida. Ele se desfaz totalmente da sua vida antiga. Ele deixa de matar, ele deixa de roubar, ele deixa de ser mentiroso, ele deixa de ser adulto, ele deixa de ser assassino, ele deixa de ser lésbico, ele deixa de ser gay, efeminado, roubador, explorador. Ele deixa de ser idólatra, ateu. Ele deixa de adorar o diabo, ele deixa de odiar a fauna e a flora, ele deixa de odiar a esposa, ele deixa de odiar os filhos. Essa é a verdadeira mudança. Como é que você prova isso? Nessa história dos ninivitas, lá em Zaqueu, no ministério público de Cristo. Zaqueu era um cobrador de impostos. E até quem diga que ele era ladrão, cobrava acima do que Roma mandava ele cobrar. Mas quando ele teve vontade de conhecer Jesus, ele queria conhecer. Ele subiu, como ele era de estatura pequena, ele subiu numa árvore. Aí ficou observando Jesus passar. E quando Jesus passa, olha para cima. Aí Jesus olha para Zaqueu, está aquele homem pequenininho lá em cima de uma árvore. Aí Jesus olha para ele assim e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Aí Zaqueu desceu, a Bíblia diz, desceu do gostoso. Aí Zaqueu olha para Jesus e diz: mestre, se eu tenho roubado alguém, me diz que eu restituirei o que eu roubei duplicadamente. A verdadeira salvamento, o verdadeiro arrependimento é esse aí. Quando o cara ele abandona todas essas práticas e que ele reconhece e que se ele foi na vida anterior um assassino, ele vai ter que se entregar às autoridades. Se ele foi um ladrão da alta, quando eu falo ladrão, não estou falando, não é um ladrão de celular, de relógio, não é aliança, eu estou falando de ladrão de banco, um grande traficante, matou muita gente. Se ele se arrependeu de verdade, ele vai ter que devolver todo o dinheiro. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando Zaqueu disse assim: Senhor, diga-me se eu tenho roubado alguém, que eu restituirei. Aí Jesus olhou para ele: esse veio, salvação é esta casa, porque também esse é filho de Abraão. Hoje nós estamos pregando um evangelho totalmente distorcido. O cara levanta a mão, só o fator dele levantar a mão, o cara diz que ele é salvo, ele está salvo. Aí não é assim não, meu amigo. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Como João Batista apresentou. Ele convidava o povo ao arrependimento, arrependeu-se e converteu. Agora, muitos queriam ser batizados por ele, ele dizia: para aí, quem foi que vos ensinou a fugir da ilha futura? Querer ser batizado por mim? Então, na prática, demonstre que você é digno de ser batizado por mim. Se você era ladrão, deixe de ser ladrão. Se você era assassino, deixe de ser assassino. Se você estiver bem nessa vida, de vida com os pobres, se você tiver calçado, camisa, roupa, faça do mesmo modo. Então você vem a mim que eu tomo, eu pego você, dou um mergulho aqui você no rio. Então os seus pecados, você vai ser sepultado e você vai nascer. Assim, quando você surgir das águas, você vai se tornando uma nova criatura. É condicional.
Não é simplesmente você ir para um tanque batismal e dar um mergulho e se tornar uma nova criatura, não. Tem que haver uma mudança. E ali com o João Batista era na prática, meu amigo. Muita gente está perdendo o diabo. E o anticristo aí está enganando a mente de muitos cristãos, cristãos do oba-oba. Cristão que ele vai para uma determinada denominação, você falar o nome, mas ele está ali cultuando, oferecendo um sacrifício de touro, um sacrifício sem vida, morto. A Bíblia diz assim: apresentai o vosso corpo em sacrifício o quê? Vivo. Aí o cara chega, passa o dia todo, meu irmão, numa fofoca, numa mentira, apoiando tudo que não presta. Quando é de noite está na igreja orando. Esse sacrifício dele não vai receber não, meu irmão. Eu estou dizendo isso para o nosso bem, para o meu também. Eu preciso também dessa palavra. Nós estamos vivendo hoje um tempo de uma apostasia que tem levado muitos a ficar convencidos. Cheguei na casa do irmão, vou dizer quem, e ele dizia para mim que fez tantas das coisas que, por sinal, atualmente, ele não estava envolvido passando a mão nas costas, nas partes de uma mulher casada, que ia fazer a unha dele. E eu perguntei para ele: e a sua salvação? Ele disse para mim: a minha salvação está garantida. Eu disse: você está enganado. O diabo tem enganado a sua mente, você está com a mente cauterizada. Você precisa abandonar, pai. Se você continuar assim, você não vai entrar no céu, não. Céu não entra pecado, céu não entra nenhum tipo de imoral, de adúltero. 6 e o versículo 10 de 1 Coríntios. Estou dizendo a você, com a mente cauterizada, meu irmão. Que Deus nos ajude, meu amigo. Que o Espírito Santo possa encontrar lugar em nossos corações. Que nós despertarmos, que nós devemos ter o cuidado de despertarmos para a realidade, para o que vem acontecendo. Essa fantasia, esse culto social, econômico, né? Mas que Deus nos ajude. E a misericórdia de nós para que possamos estarmos vivos nesse mundo mau, perverso, enganador, onde milhões de pessoas têm todavia permanecido no pecado e pensando que está agradando a Deus, pensando que Deus está recebendo o seu sacrifício, a sua oração. Você vai ver lá no capítulo 1 de Isaías. Deus reprova o culto, Deus reprova as ofertas, Deus reprova totalmente aquela liturgia, porque não estava de conforme a lei divina. Você sabe qual é o maior mandamento na lei? Amar o próximo como a ti mesmo. Foi isso que foi apresentado pelo profeta Isaías. Ele fazia tudo, jejuava, ele fazia tudo, jejuava, dava oferta, guardava a lua nova aos sábados, orava, mas esquecia do mais importante na lei, como está escrito no capítulo 23 de São Mateus. Era o pobre, era o necessitado, eles infligia. Isso aí ele tapava os olhos. Então, meu amigo, Tiago diz assim: a fé sem as obras é morta e as obras sem a fé é morta. Então você tem que ter os dois, tem que ter a fé e tem que ter as obras. Portanto, vamos agora virar a câmera. Só uma ligeira tradução, rapidamente assim, ligeiro, pregando ligeiro. Já não sou bom orador, pregador. Nem tão pouco estou aqui para atingir a dignidade, nem afrontar ninguém, não é o meu propósito, porque Paulo, ele nos adverte que quando a gente for ensinar, exortar, nós devemos ensinar e exortar com amor, visando a nós mesmos, para não cair na mesma condição. Esse é o meu cuidado, para não pregar com o coração cheio de ódio, para não ser tão radical e não ter amor. Por isso que eu apresento a justiça e o amor de Deus. E digo isso com o coração cheio de afeto, porque se eu não tivesse afeto eu não estaria aqui nesse sol quente, nessa cidade, arriscando a minha vida e a vida da minha família.
Mas que Deus nos ajude, que Deus possa nos ajudar. Todavia, para que nós permanecemos um crente Filadélfia, não um crente morno. Crente morno, ele vai ser vomitado. O crente morno não vai entrar no céu. Mas o crente Filadélfia é aquele crente que tem compromisso com o reino do céu, é aquele crente que tem compromisso com a sã doutrina, é aquele crente que tem compromisso com a pureza da igreja, é aquele crente que tem compromisso com a barriga do irmão quando está com fome. É aquele crente que tem compromisso de pregar a verdade, é aquele compromisso que o crente tem de preservar a verdadeira doutrina e continuar unido na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em toda a alma havia temor. Todos tinham os mesmos sentimentos. Não havia briga política religiosa, não. Pastor, qual é a tua igreja? Você não pode sentar no meu púlpito, não. E outro pastor, aqui você também não pode sentar. Na verdadeira igreja de Cristo, sendo pastor, ele pode sentar. Sendo presbítero, ele pode sentar. Desde que ele tenha exemplo, desde que ele seja um cristão autêntico, um cristão que tenha temor a Deus, que ele preserve a sã doutrina. Você só pode copiar um pastor, como Paulo disse, seja o meu imitador, assim como fui de Cristo. Se o pastor que lidera você não te for um exemplo, que ele não foi um exemplo, que ele não foi um imitador de Cristo, fuja dele, saia dele. Paulo diz assim: seja o meu imitador e como fui de Cristo. Tais pastores como Paulo, o apóstolo Paulo, você deve imitar, deve seguir. Você não vai se perder, não. Você vai aprender, você tem certeza de que um dia, quando ouvir a trombeta, você vai subir para o céu, você vai despertar do sono da morte. Mas se você seguir esses pastores mercenários por aí, que anda de 12, de fuzil, de metralhadora, de carro blindado, de segurança, que está aí enganando os incautos, que é um prevaricador, que é um malicioso, que tem se tornado um ateu, tem se tornado um anticristo, não preserva a sã doutrina apostólica. Muitos têm se proclamado o dono da igreja, como já canta o nosso cantor, o Negão, o Jesus. O dono da igreja, Estevão Jacinto, o Gigantão. Isso aí aconteceu dentro do tempo de João. Desde outro filho se tornou o Gigantão, o anticristo, o dono da igreja. E hoje está assim, está cheio, está lotado. Você tem que se defrontar mesmo com o mundo e com um falso evangelho, a falsa doutrina. Estou correndo assim rapidamente por cada hora, mas os irmãos já sabem que eu não sou um bom pregador não, é orador não. Rapaziada, de que é a minha. Meu vídeo não tem chegado há muito tempo não, restringido meu vídeo. Sabe o que é isso? Com medo da verdade, com medo da sã doutrina. Entendeu? Aí estão aí de olho em mim, Deus me mostrou de ontem para hoje, aí, esse cachorrão da bocona querendo me comer. Mas Deus me livrou, Deus me guardou. Deus toda a vida tem me guardado, tem me livrado, eu e minha família. Eu não vou deixar ele pregar essa verdade não, tampouco não estou desafiando, desacatando, nem falando nome de ninguém. Mas na verdade hoje é uma briga religiosa, meu amigo. Que Jesus falou que por conta desses homens, o caminho deles seria blasfemado, ignorado. As pessoas não passariam a dar mais crédito e me valorizar. Por conta desses mercenários no capítulo 10, versículo 10 de João. Mas uma coisa eu vos digo, aquele que permanecer até o fim, aquele que for fiel a Cristo, aquele que não se tornar escravo do homem, aquele que defende a causa não do homem, mas a de Cristo, esse vai morar no céu. São os apóstolos, uma verdadeira a igreja primitiva, na Idade Média. Eu poderia falar o nome de muitos crentes que morreram por conta do verdadeiro evangelho, da causa de Cristo. Certa vez Jesus olhou para os apóstolos, olhou para a igreja e disse assim: eu tive nu, tive sede, tive fome, tive preso. Tive sede, vocês nunca me fizeram nada por mim. Eles se escandalizaram. Mestre, como foi? Quando foi que tivemos tudo nessa condição? Ele apontou para um pobrezinho. Porque você deixaram de investir nesse aqui, ó. Deixaram de investir em mim. Se você quiser ser rico no céu,
Invista no próximo, invista no pobre. Não vai investir naquele que te atende suas mansões, seus carrão, não. Porque isso aí, meu irmão, Isaías capítulo 1, versículo 1 por diante, valendo lá, você vai ver. O mal de muitos crentes é porque não lê a Bíblia. Quando lê a Bíblia, lê de cabeça para baixo. Terão comissão nos ouvidos, então o que eles querem, a igreja quer. Estamos vivendo num momento, meu irmão, de apostasia. Num evangelho fraudulento, capitalista. O verdadeiro evangelho hoje ele é excluído. O verdadeiro evangelho hoje ele não é bem visto, não é aceito. Você vê que no Sudão, na Nigéria e em outros países estão matando os cristãos verdadeiros. Se fosse esses cristãos do oba-oba aí, da prosperidade, que pula, que dança, que marcha, morria não, meu irmão. Esse é dele, meu irmão. Não há apostasia, Paulo diz, há uma necessidade que aconteça isso para que os verdadeiros se manifestem. Que Deus nos ajude e possa nos ajudar nesses últimos dias. Que possamos abrir o nosso entendimento. Que a nossa visão possa estar além da águia em relação ao conhecimento das Escrituras de Cristo. Porque você não será enganado. Leia mais a Bíblia. A Bíblia de Jesus não mandou você ler as Escrituras, não. Ele mandou você examinar as Escrituras. Examine, porque ela de mim testifica. Isso é que vai levar você a se fortalecer. É que vai levar você a não ser enganado por esses homens. O homem mau é perverso. Mas Jesus é o contrário. Ele está aí abrindo espaço para quem quer aprender, para quem quer obedecer a Ele, mas que para quem quer viver um evangelho do oba-oba, do pula-pula, do marcha-marcha, do bate-palma. Eu nunca vi nem isso na igreja de Cristo, o cara bater palma, mas bater na época na lei, meu irmão. Hoje em dia não é pecado, não era demais bater palma para Jesus, meu irmão. Aí Paulo diz assim, irmãos, o que nós faremos em nosso ajuntamento? Que haja marcha, que haja palma? Não. Que haja hino, que haja cântico, doutrina, revelação, profecia. Está vendo você? Mas que tudo faça com decência em ordem. Onde é que está aí a palma aí? Onde é que está aí a marcha? O pula-pula? O reteté? O evangelho, meu amigo, Paulo disse que é o poder de Deus. Aí não envolve nada do emocional. Mas é poder, não só transformador, mas curador, cura cego, cura aleijado, ressuscita os mortos, cura lepra, câncer. O verdadeiro evangelho procede com essas manifestações, não com essas aí, do cara encher a boca cheia de água e estar soprando no meio da igreja, levantar o paletó e cair um bocado. Aí eu digo assim, isso é um poder desperdiçado, porque aí está aí a casa aí do câncer. Tanto canceroso, o cara com tanto poder no paletó dele não vai no hospital do câncer. Desperdiçando poder. Veja só, meu irmão. Espírito do anticristo, da mentira, do engano, do engodo. A Bíblia diz que ele engoda, engana e também é enganado. Mas que não abra os seus olhos, igreja. Estamos nos vivendo nos momentos finais. A pior coisa é o cego que ele não quer ver. Quando o cego